Olá, estamos começando mais um Te Contei podcast comigo, Camila Preto, Raquel Cairoli e Cíntia Requena. E o que a gente vai trazer por aqui? Um bate-papo que vai gerar debate e transformação para te conectar com o que é de verdade. Mas hoje nós não teremos a quarta cadeira. Por quê? Porque está estreando Te Contei em Off. E o que é isso, Raquel? Conta para o pessoal de casa o que é o Te Contei em Off. O Em Off surgiu das nossas intermináveis discussões na reunião de pauta, que a gente resolveu compartilhar aqui com vocês. E o tema de hoje, a gente até nem queria falar sobre a maternidade, mas a gente achou muito importante, porque não adianta, isso entrava muito pertinente nas nossas acaloradas e intermináveis discussões, que é o papel da mãe. E a gente partiu de um pressuposto que mãe não quer conselho. Mãe quer conversar. Aliás, eu acho que o conselho só deveria ser dado quando solicitado. Eu tenho essa premissa. Super concordo. O que vocês pensam sobre este papel, né, tão cobrado socialmente, tão cobrado culturalmente da mãe? Como é que é isso para vocês? O que eu acho é que isso que tu comentou agora, né, que a mãe não quer conselho. Acho que começa por aí, que muitas vezes a gente trata a mãe como mãe. Ela continua sendo uma pessoa. A maioria das pessoas não gostam de conselho, a não ser quando é solicitado, né? E a gente fez uma pesquisa lá nas nossas redes sociais antes do episódio, lembra? E apareceu uma pessoa, falou assim, que não. Mais de uma pessoa botou assim, não gosto de pitaco. Eu acho que é diferente o conselho do pitaco, né? Ele tem uma conotação, apesar de parecer igual, é diferente. O pitaco é aquela pessoa que vem e que não te perguntei, eu quero só ser escutada, que é muito do que a gente conversou. Então, eu acho que enxergar a mãe, que ela continua sendo uma mulher, uma profissional, uma esposa, uma pessoa, ela não virou só mãe, mãezinha, né? Que é coisa irritante, mãezinha, eu não gosto. Mas, Guria, olha só, se a gente pensar no óbvio, tá? A partir do momento que a gente resolve ser mãe, ter filhos, nosso corpo passa por uma super transformação. A gente se conecta, se lembra que nós pertencemos ao reino animal. Então, a gente recebe uma pessoa, a gente dá leite. É muita transformação. A gente nasce, então, o tão esperado e amado filho. E a gente muda de status no mundo. A gente deixa de ser um casal que abre a porta, sai quando quer, cada um vai trabalhar, cada um faz essas coisas, para ter um vínculo perpétuo e contínuo. A maternidade ela é a maior transformação, me arrisco a dizer isso, fiquem à vontade para discordar, mas eu me arrisco a dizer que a maternidade é o vínculo, a maior transformação que ocorre na vida de uma mulher, porque é um vínculo contínuo e perpétuo. A gente não deixa de ser mãe para trabalhar, não deixa de ser mãe nas férias. Então, só esse monte de mudanças que tem, ela exige um tempinho de adaptação, né? Um tempão, às vezes. Sim, né? Um tempão, mas assim, até para a gente começar a se entender com essa nova situação, e eu acho que é aí que entra a rede de apoio. Que às vezes a gente tem a sorte, para mim foi minha família, meu marido, mas às vezes a gente não tem, mas a mãe ela precisa, esse desabafo, eu acho que é o papel da rede de apoio, que pode ser uma amiga, um médico, alguém, que é muito importante, não sei o que mas vocês às vezes acham. é o desabafo, é isso que nós estávamos conversando, é a escuta empática, né? Não é te escutar para opinar. Não é alguém para solucionar teu problema, até porque tu não quer solucionar, tu tá te adaptando, tu só quer dizer, ai, meu filho tá isso, aquilo, tô pensando. É só pensar em quase um colinho, né? Exatamente. Até porque eu acho que a gente, uma conversa de base, né? Quem somos nós antes do papel da maternidade, de mãe, né? Esse papel. Nós somos a composição do nosso DNA, do ambiente no qual nós somos criados e das nossas vivências. Fora o fato de cada um ter um DNA único, tem mais todos esses componentes que nos torna seres extremamente individuais. Mãe não vem com manual. Aliás, nenhum dos papéis que a gente assume na vida, nenhum, vem com manual. E a unicidade do ser humano não está sendo respeitada. Isso é muito ruim. E o que vocês acham? Vou trazer aqui uma polêmica. O que vocês acham que movimenta esse olhar, às vezes muito acusatório, de uma mãe para outra mãe? Ou de uma pessoa que nem mãe é e sai dando esses famosos pitacos.
Vocês acham que existe também mensagens subliminares na mídia? Eu quero trazer esse... Como assim? Eu tô com mensagens problema subliminares na mídia. Por exemplo, de venda de algum produto que interesse para uma má mãe. Eu acho que isso existe, né? Eu acho que isso existe e isso faz parte. Acho que existe, vai sempre existir e faz parte do business, faz parte da roda girando. Eu acho que a questão é mais da mãe se reconhecer. A dificuldade que eu percebo, assim, é da mãe se reconhecer nesse próprio papel e ter uma rede de apoio, que eu digo, alguém que ela possa desabafar para se entender nesse novo papel. É para surgir a autoempatia. Sem julgamento. Sem julgamento, porque uma coisa que a maternidade me ensinou foi não julgar. Porque é aquilo que eu sempre brinco com as gurias. Um dia o nosso filho é o que morde, outro dia o nosso filho é o mordido. E é assim. Então, a gente tem que tentar levar isso da melhor forma. E vai. Eu me lembro, quando eu tive meu primeiro filho, eu ainda era mais dona perfeitinha, assim. Eu sou super perfeccionista, as gurias sabem aqui. Já evolui muito, hoje eu sei canalizar isso. Mas eu li uma coisa que li sobre tudo que passava, sobre tudo que tiver, toda a literatura sobre maternidade que eu tive acesso, eu li várias coisas divergentes, e quando eu tive filho, eu pensei, bom, nada disso se aplica, né? Mas é que bom que eu sei o que se fala sobre o assunto, e tá tudo certo. E uma coisa que me chamou a atenção é, a criança precisa de segurança. Se a gente errar, ela precisa de pais convictos. A gente precisa passar a segurança. Então, erre convicção e peça desculpas sinceras. E isso foi o que me marcou e foi o que eu me percebi. E desde então, eu sempre adotei essa política com meus filhos. Assim, eu passo segurança para eles, eu sou convicta, e quando eu erro, eu digo, meu amor, mamãe se enganou, eu achei que era isso, não é. E a criança, ela é muito sensível, porque ela não tem esses vícios sociais, essas traquejos sociais. Então, a criança, ela percebe, ela se conecta com ela. E eu acho que isso, a partir daí, eu comecei a entender que eu sou a melhor mãe que eu consigo ser. Não é o ideal, não sei se é ou não é, mas eu tenho uma convicção comigo que, assim, que eu sou uma mãe super preocupada, que eu transmito toda a segurança e que eu sou muito sincera com eles. E isso, para mim, foi o que trouxe, assim, eu penso, tá, julgar sempre vai ter gente julgando, mas, assim, Mas tu sabe que isso que a Si falou, do julgar, eu acho que, como tudo, ele diz muito sobre a pessoa, como a pessoa é. Independente, se tu é uma pessoa julgadora, pessoa que gosta de apontar o dedo, tu vai fazer aquilo com uma mãe, com um amigo, com um filho, com todo mundo, assim. Eu me orgulho, assim, em dizer, eu nunca fui uma pessoa de julgamentos, e eu nunca fui uma mãe de julgamentos, porque eu lembro, nem pensava em ter filho, que não era uma coisa que eu sempre tive certeza, tem um instinto materno. Que a minha mãe uma vez disse assim, a maior dificuldade de ser mãe, primeiro que ela diz assim, a língua é chicote do rabo, né, que é uma expressão horrível, mas ela é muito verdadeira nesse ponto, tipo assim, não vou lavar a roupa do meu filho quando meu filho sair de casa. Meu irmão saía de casa, por um tempo levava a roupa da minha mãe, organizava tudo pra ele, e ele ia pra casa dele, quer dizer. E aí ela me falou uma vez assim, ela disse que um dos maiores desafios de ser mãe era tu entender que teu filho não ia trazer todas as tuas expectativas, ele não ia ser a pessoa que tu imaginava que ele seria, e mesmo assim seria incrível, ele seria uma pessoa sem... Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, assim, as expectativas que a minha mãe colocou em mim provavelmente não foram supridas, mas eu não fui menos ou mais, ou filha mais amada ou menos amada por causa disso. Então, um dos desafios é tu entender que o teu filho vai ser diferente, talvez, do que tu almeja para ele. Mas tu tem que respeitar aquela pessoinha e ajudar e estar junto. Então, eu acho que a forma de julgar, as pessoas julgam porque é delas. Isso traz elas. Se eu te julgo como mãe, sendo mãe ou não sendo mãe, é meu. Eu julgo todo mundo assim. Então, fala muito da personalidade mesmo. E acho que acontece muito. Se mãe fosse uma profissão, qual vocês se atreveriam a dizer que... Qual seria a profissão mais importante do mundo? Se pai e mãe fosse profissão, não, né? Claro que o nosso assunto aqui é mãe e vamos falar sobre isso, é direcionado para isso, mas se isso fosse considerado uma profissão, do jeito que é hoje valorizado, né? Uma mãe que trabalha, uma mãe que não abandona. Eu acho que houve há um demérito nesse papel. Eu acho que é uma cobrança insana em cima de uma mulher que pare um filho. Vamos pensar só o quê? Ou muito no estético.
Vocês Sim. já pararam para pensar Sim. que a pessoa passa por toda essa transformação que a Raquel trouxe aqui para nós e todas as mulheres não julgam, mas dizem, nossa, que linda que tu estás, tu já tá magra, nem parece que teve filho. Gente, só isso. E a outra que talvez não teve essa oportunidade, ou não teve esse tempo, ou não teve essa maturação, ou não já... Agora me deu um insight, eu acho que um dos maiores pesares para nós mulheres, ou para a humanidade, é a tal da comparação. Porque às vezes tu nem julga, mas tu te compara. E isso é muito ruim. Essa falta de auto... Porque assim, tá bom, a gente busca uma rede de apoio, a gente busca um conselho, a gente busca tudo isso. Mas a minha grande pergunta é, como é que tu estás contigo antes de tu acordar para esse papel? Como é que está essa tua acolhida? Porque uma das coisas que fez com que a gente trouxesse o assunto mãe foi um livro, né? Que é Mães Arrependidas. Olha que forte isso. Mães Arrependidas. E eu tive, assim, na hora da nossa discussão calorosa, eu disse, uma mãe arrependida, muitas vezes, é uma filhinha da mamãe, que é aquela que não conseguiu romper com esse papel de filha e busca aquele eterno reconhecimento do olhar dos seus pais. E isso adoece muito. Que é o mais comum, né? Muito. A gente sai de casa e segue com esse vínculo balizador completamente, né? O que a mãe fala tem peso. Exatamente, mas é aquilo que se fala de ter empatia consigo mesmo, se entender. Falam, a culpa de mãe tem culpa constante. Depende. Tu consegue trabalhar isso. Eu sou uma mãe que eu posso dizer que tenho outras falhas, mas eu não me sinto culpada, porque eu entendi que eu realmente... Eu tenho o direito de fazer as outras coisas. Direito não é nem a palavra, né? Mas, assim, eu entendo que eu sou a melhor mãe que eu consigo ser, e para eu ser a melhor mãe que eu consigo ser, eu preciso desempenhar os outros papéis na minha vida, tempo de qualidade. E aí eu acho que o que tu trazes é mais a escolha de ser mãe. Eu acho que tu está trazendo mais aquelas questão da escolha de ser mãe. Em que momento a pessoa escolhe ser mãe, ela sofre essa transformação e ela muda de status. Será que a pessoa está preparada? Ou será que a pessoa está sendo mãe porque chegou a hora, porque alguém falou, ou por outros motivos? Eu acho que é aí que está todo o cerne que desencadeia mais adiante, entendeu? Como a gente vai desempenhar esse papel, porque escolhas dá trabalho, tudo dá trabalho na vida. Eu coloquei também a pesquisa que a Cami sugeriu, e aí a minha resposta foi, por que fico falando dá trabalho? Dá trabalho. Escolher dá trabalho. Eu perdi meu irmão, né, quando eu estava grávida do meu segundo filho. E aí tinha uma frase que eu dizia todo dia para minha mãe, quando eu falava com ela de manhã. Minha mãe mora em outra cidade. Dizia, mãe, a vida dá trabalho. Escolher dá trabalho. A gente vai escolher o trabalho que tu quer ter, porque ela estava super deprimida, enfim. Morar numa mansão dá trabalho, mas morar embaixo da ponte também dá trabalho. Eu sei que são exemplos extremos. Então, eu acho que o que se traz é mais de autopercepção. E, gente, a gente vive num mundo social, o julgamento vai ter, a comparação vai ter, e a gente tem que... Eu sempre trabalho de a gente tentar se resolver com a gente mesmo. E nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser idealizado. Mas eu acho que a gente tem um agravante aí. Eu fiquei meio louca, assim, nos primeiros 3 meses. Eu acho que era uma coisa hormonal, sabe? Total, de eu tu também. ter uma coisa, assim, eu falava, assim, de um jeito que eu pensava... Logo em seguida, eu via que aquilo não era bem eu, assim. Eu me senti meio... Então, tem uma coisa também que é química, né? Total. Que tu Claro, tá mundo muito animal, diferente. A gente. privação de sono, Ah, não, isso aí que é uma horrível. coisa que a mulher vive, ou né, a família vive. A família vive a privação de sono. Basta ler meia dúzia de arquivos de científicos, isso é um desencadeante para muitas coisas. Para depressão, para ansiedade, para esquizofrenia, para qualquer coisa, a privação de sono é muito grave. Muito grave. Então, tu reconhecer isso, e tu acolher isso, e tu não te pesar por isso, é um baita de um processo. É muito difícil. Mas a gente romantiza muito, porque a gente não pode desmerecer o fato de nós 3 aqui, sem exceção, da gente ter estrutura. E eu questiono muito quantas mulheres aí fora, estão fazendo filhos
sem estrutura, ou financeira, ou emocional, por uma pressão social. É emocional. eu acho Porque que é mais difícil. tem todo um... Ai, como assim tu não vai ser mãe? Quantos anos tu tem? Tu vai ser mãe? Essa mania do pitaco. Mas aí também tu colhe o que tu planta, né? Se tu é suscetível a tudo isso, e porque ter filho é uma coisa muito séria. Se eu vou ter filho por uma pressão social, putz, você pode Mas matar. e a maturidade que se tem? É. Para muitas coisas. Mais ainda, complementando o que tu falou, o que eu escuto muito das minhas amigas, não é que elas vão ter filho, mas o fato, não sei se vocês também já passaram por isso, de que vai ter o segundo filho, não porque quer dar um irmão pro primeiro. E é uma Eu coisa já muito ouvi forte isso, isso que eu é. escuto. Isso eu acho também louco, porque eu não quero, eu não aguento, mas agora que eu tô respirando, mas eu vou ter o segundo, porque o fulaninho precisa de um irmão. Gente, é louco. É que é um papel muito sério, é uma responsabilidade muito grande pra tu não ter ciente do que tu tá fazendo. Muito. Mas trazendo... É que o ser humano é um... Esses dias o meu marido disse uma frase, e é a mais pura verdade. O ser humano é a única espécie que diz sim querendo dizer não. Vocês já pararam para pensar nisso? Mulher, especialmente. Não, Agora, as mas mulheres vão sim, matar, é que- mas é que, pô, a gente faz muito isso. Mas é que é que um filho é muito sério, gente. É o maior comprometimento da vida. É. Então é uma coisa que tem que ser muito pensada. Eu me lembro que eu tinha uma amiga que sempre me dizia, de uma das turmas assim, eu fui a primeira a casar. E ela sempre dizia, só tem filho quando teu marido quiser mais que tu. Porque o marido demora para perceber isso. E eu disse, tá, tudo bem. Na verdade, meu marido já casou querendo ter filho, então Tu eu segurou. eu que demorei 3 anos para me decidir. Mas eu acho que é realmente isso. A gente muda tanto, a gente sofre tantas coisas e demora para entrar no eixo. No segundo filho, a gente já sabe um pouco o que acontece e tal. Mas eu demorei para entrar no eixo. E para mim, o papel do meu círculo de confiança, pais, meu marido principalmente, está ali para ouvir. Eu me lembro que o Eduardo me olhava e dizia, eu não quero nenhuma solução, só ouve e concorda. Ele ouvia e concordava, entendeu? Eu acho que é bem isso. E daí a gente entra pro eixo. Porque a gente tem que voltar a perceber, olha, mudou tudo isso, mudou, perfeito, tá ótimo. A partir de agora, como é que a gente vai resolver? E vai indo, e não vai ser nunca fácil, não tem fórmula. Todo dia, o colégio eu da acho criança, tudo vai ser uma... Que isso é mais fácil na teoria do que na prática, sabe? Total. Porque na prática, eu lembro que eu não fui uma mãe culpada, não sou uma mãe culpada, mas mesmo assim tem meus momentos de culpa. E eu lembro que eu pensava assim, poxa, eu tenho estrutura, eu tenho babá. Eu tenho um marido super parceiro. Eu sou uma pessoa que sofre muito da privação de sono. Eu me desconecta completamente. Então, chegou um momento... Daí, eu não tive leite, né? Foi uma coisa assim. Então, o Bernardo passou a acordar de madrugada. Então, teoricamente, eu tinha tudo. Tinha minha mãe me dando apoio. E mesmo assim, tinha momentos que eu não queria nada, assim. Eu lembro uma vez que eu fui pro banheiro, fechei... E eu inventei que ia pro banheiro. Eu não tinha vontade de fazer nada. Sentei no vaso, fiquei quietinha, assim, sabe? Só pra ter aquele momento, assim, tipo... Meu Deus do céu, o que é isso? Então... É muito doido esse início. Eu acho que a teoria, mas a gente saber da teoria ajuda a gente a conquistar na prática. Bom, porque tu vai se... eu tenho uma experiência bem atípica e bem... Hoje eu vejo que é uma experiência bem rica no papel de mãe. Da Júlia, minha mais velha, eu fui praticamente mãe solteira, né? E não teve toda essa organização pré, né? Ela não foi programada, mas eu sabia que aquela filha era minha, aquele filho era meu e que eu não tinha a menor chance de não ter aquela criança. Mas jovem, eu tinha 25 anos, né? Nós já éramos mais, nessa geração, mais maduros, mas mesmo assim, jovem. A minha segunda filha não foi programada também. A Vitória perdeu a mãe com 2 anos e 11 meses e eu já estava com o pai dela e eu me deparo com aquele bebê, né? Um bebê com fralda, bico, mamadeira. E o meu terceiro menino foi praticamente com hora marcada, né? Porque o meu marido alemão, eu brinco com aquele alemão, ascendente alemão, Luim alemão, então o médico disse, aqui são os dias férteis de vocês, e aqui que vai, e ele disse, não, é só aqui, e acabou, e eu disse, bom, como eu sempre tive facilidade para engravidar, eu sabia que era uma tentativa, um acerto, e foi assim que aconteceu. Pegando esses 3 universos completamente distintos, se vocês me perguntassem, qual é o ponto de congruência disso tudo? O que eu me dei conta? E, olha, eu diria que isso... Ninguém está me perguntando, né? Eu estou sendo até mal educada, esse conselho, né? Mas eu diria... Mas eu não estou dando um conselho. Eu estou trazendo
algo da minha vivência que eu me dei conta e que cada vez mais eu percebo que esse comportamento colabora em todas as áreas da minha vida. E o maior teste é dentro desse papel de mãe. Os meus filhos respondem ao exemplo que eu dou. Simples assim. Não ao que eu digo para eles. Eu posso pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Se eu praticar o que está escrito na Bíblia, de alguma maneira, eu percebo a mudança e eu percebo a prática neles. Então, vou dar um exemplo bem bobo. Bem bobo. Refrigerante. Eu não tomo refrigerante. Não é do meu hábito. Então, eu cobro aquilo deles com propriedade. O que eu percebo? Mesmo que eles façam a escolha de tomar o refrigerante, eles têm a consciência do quanto aquilo faz mal para eles. O quanto, às vezes, eu percebo que eles estão escolhendo não tomar o refrigerante, tomar uma água, por esta consciência. Agora, como tem vários vídeos até de memes, a mãe fumando, né? Tem até um do Paulo Gustavo que eu adoro, que ele tá ali na Hermínia, fumando, com a irmã entrando dizendo, tu não vai acreditar. As duas fumando, dizendo, fulaninho agora tá fumando, tu acredita? Isso. Porque quantas vezes tu te percebe dizendo pro teu filho, meu filho, sai do eletrônico, olha o que... Ou mesmo assim, não grita! Gritando, né? Não Não grita é clássico. Então, o que eu aprendi é que a coerência da teoria e da prática, junto, potencializado. E, primeiro, te fortalece como ser humano. Quando tu te percebe coerente contigo. Quando tu diz pro teu filho, tu tá comendo demais e tu tá sabendo que tu tá te intoxicando com a comida. Ou não sai todas as noites e tu sai todas as noites. O que quer que seja. Sim, o exemplo é... Ou não seja um menino mal educado e tu tá ali deprimido dentro de casa. Ou ansioso dentro de casa. Eu acho que não é perfeito, sim. Tanto que isso aí vale para tudo, né? Leading by example é a regra meio que da vida, assim. Tu quer ensinar ou tu quer fazer alguma coisa, super. E eu aliaria isso à conexão com o filho. Aquilo que eu falei lá no início. Para mim foi aquela passagem que eu li, assim, que me fez me dar conta. Mas sempre, assim, ó, eu nunca menti pro meu filho. Nunca. Me lembro de dar vacina. O Antônio, que é o mais velho, pequenininho, e chegar para dar vacina e a enfermeira disse, não vai doer nada, não vai doer. E aí ele me olhava e dizia, meu amor, vai doer. Vai doer, mas eu vou estar aqui, eu vou estar abraçada em ti, eu vou colocar um gelinho e vai ser rápido, mas vai doer. Então, eu acho que também quando a gente tem esse vínculo de sinceridade com a criança entende. E também, e isso vale para tudo, para as pequenas coisas. Às vezes eu me lembro de estar saindo para jantar, e eles dizem, vocês vão sair para jantar sem a gente quer ir junto. Não, amor, a mamãe vai sair com o papai, vocês estão bem, a gente passou o dia juntos, a gente vai sair com o papai. Afinal, quem formou essa família foi a mamãe e o papai, né? A mamãe e o papai precisam de um tempo de adultos. E eu acho que a partir daí, quando a criança percebe que a gente está sendo verdadeira, isso vale também para pedir desculpas, para tudo, quando eles percebem que está sendo verdadeira, que eles têm uma parceria, que eles realmente podem contar, que eles sabem que se precisar, tu não vai ser para jantar, entendeu? Eles sabem que tu vai ser para jantar, porque eles estão bem, tá tudo certo. Eu acho que isso, com um exemplo, eu acho que é muito importante. Mas, mais uma vez, se o conselho fosse bom, a gente não dava. E isso é muito difícil de fazer, porque às vezes é muito mais fácil. Pô, tu tá saindo atrasada, tu vai ali, sabe, fazer toda essa explicação. Isso é uma coisa que dá muito trabalho. Então, às vezes, é muito mais fácil fazer da forma tradicional. Mas para mim, assim, uma coisa que me ajudou, que já que o papo era culpa de mãe, assim, a partir do momento que eu tive essa transparência com eles, me deixa leve, assim, me dá uma tranquilidade. Mas agora vocês falando, eu tava pensando, né, que nem a Si falou, eu tenho uma filha da barriga e 2 do coração. O Bernardo tem uma tia e o Vicente, que tem 11 e 13, a Alice tem 4, são muito diferentes. Aí a gente trabalha com exemplo, e eu não tô dizendo que ela tá mais certa ou mais errada, mas a gente tem 2 exemplos, né? E uma vez o Bernardo ainda brincou dizendo assim, quando tu tá casado é muito difícil tu criar teus filhos. Quando tu tá separado, ele é muito mais difícil, né? Ele potencializa isso. Então tu imagina, o exemplo também é uma coisa complicada, porque tem o exemplo de lá e o exemplo daqui. Eu não tô falando de princípios. Os princípios basicamente são os mesmos, porque, né, são
É muito semelhante. Mas são exemplos diferentes, de pequenas coisas. Então, isso também dentro de casa são coisas que... E quando eles eram menores, tinha mais isso do que agora. Tu tem que estar sempre retomando, porque aqui não pode fazer isso. Aqui tu levanta e pega o prato e leva, mas na mãe não faz. Não digo que esse seja o caso, pelo amor de Deus. Mas na mãe é diferente. Então, para criança também é complicado, no caso, quando tu tem pais separados e a guarda é compartilhada, que ela convive tanto lá quanto aqui. Então, são situações bem diferentes. Tu chegou a viver isso? Não. No início, sim. A Michelle era viva ainda. E aí, tu não sentia que tinham pequenas coisas que eram diferentes? Não, quando a Vitória veio morar comigo, ela trouxe uma... Cartilha? Mais uma carga daquela positiva e negativa, daquela educação, por exemplo. Na casa da mãe dela, ela podia riscar todas as paredes. Naturalmente, o que ela veio fazer na minha casa? Riscar todas as paredes. E eu tive que explicar que ali a regra era outra. E teve um período de adaptação. E não foi né? nada fácil. A própria formação do casal. Eu tive uma educação muito mais liberal. O meu marido teve, assim, mais anárquica até, falando. O meu marido teve uma educação mais rígida, são alemães, é outra com mais rotina, com mais... Né? Até essa adaptação para os filhos não foi... Até porque a nossa família é composta. Não é uma familhinha que começou do dia... Eu brinco, quando nós começamos esse relacionamento, a gente já começou com os filhos. É diferente. Tudo muda. Por isso que eu digo, nesse universo rico que eu tenho, o que eu percebo hoje nitidamente, que é universal? Uma criança percebe a incoerência dentro de casa. Percebe os furos entre um pai e uma mãe. E pega esses furos até para manipular. Sim. Isso enfraquece uma criança. A criança, ela percebe um pai incongruente ou uma mãe incongruente. Isso é ruim. O que uma criança, o que um filho precisa saber? Ele precisa saber. Isso é neurológico. Isso eu até vou trazer uma explicação rápida. Que ele é a prioridade. Porque uma mãe pode sair para trabalhar e passar o dia fora. Mas se esse filho tem certeza que ela está trabalhando para priorizar a educação, a saúde, o bem-estar desse filho, por mais ausente que ela esteja, ele vai saber. Sentimento de segurança, né? E eu Ele acho vai que tem saber. que passar pro filho também, que não é só que tu também tá sendo porque tu gosta, porque Agora, tu quer e porque aquilo te faz bem. Quanta mãe, com todas as possibilidades do mundo, não priorizam o filho. Vão priorizar, tendo o filho, a profissão, o relacionamento, o namorado novo. E isso é muito prejudicial, porque agora é cérebro, principalmente na primeira e na segunda infância. Que é qual idade? A primeira do 0 aos 3 e depois até os 7. E isso é uma coisa muito importante, isso é científico. Um filho do 0 aos 3, ele é simbiótico. E é natural, é saudável isso. Uma mãe que puder se dedicar à formação desse cérebro da forma mais presente, da forma mais saudável possível, aqui pode. E aqui não pode ter essa consciência de que isso é importante para a espécie humana, tu cria uma outra geração. Tu cria uma geração com menos fatores estressores. Segurança, Com menos... conexão. O nosso cérebro, ele é criado a partir de estímulos elétricos. De dentro para fora e de fora para dentro. Na nossa cultura ocidental, a gente tem o hábito de fazer esses estímulos de fora para dentro, que é a tal da formação da autoestima dessa criança. Então, tem comprovação científica que uma criança não estimulada tem uma ação diferente cerebral. E o que vai que seria mal não na estimulada? escola. Não estimulada é não ter aquele olhar inicial de atenção, porque é um sacrifício que tu faz no início da vida de um filho. Mas de aí te tu dedicar. concorda comigo que, ou não, mas que a atenção, coisinha aqui. ela vai... Onde? Aí, Aqui? deu. Não. É o meu papel higiênico, Isso. porque eu tô com alergia no olho. E concorda comigo que a atenção, ela é, pelo menos pra mim, funciona assim. Uhum. Se eu tô tempo integral com a minha filha, eu não tô plena ali, porque aquilo eu preciso fazer as minhas coisas, trabalhar uma coisa que me deixa feliz, Sim. fazer outras coisas que, além de estar com ela, me deixam felizes para ser a super mãe que eu sei que eu sou quando eu tô com ela.
E se eu ficasse o tempo integral com ela, a conta ia ser cobrada eu comigo mesmo. Mas aí que entra o tempo de qualidade. Exatamente. Entendeu? A partir... Cada um tem uma fórmula, e eu acho que o que eu e a Cí estamos falando se encaixa perfeitamente mais uma vez, que é isso, a partir do momento que a criança, ela percebe, a criança de 1 aninho, ela sabe quando tu tá saindo, ela sabe o que tu fala, ela sabe quando tu tá mentindo. Eu não sei, eu acho que a maior conquista da minha vida é essa ligação com os meus filhos, assim, que eu tenho certeza que eles me percebem e eu consigo perceber eles, espero sempre manter. Mas eu acho que a criança percebe e é tempo de qualidade. Tu não precisa estar todo o tempo ali. Eu lembro, rapidamente, por exemplo, eu cresci no interior, tá? Então, eu fui aquela criança, minha mãe é aquela senhoria de interior. Ela não brincava muito com a gente, ela estava sempre ocupada, tinha as babás, enfim. Mas a minha mãe, quando ela sentava para brincar com a gente, ela era a pessoa que mais se divertia na brincadeira. Eu tenho essa lembrança muito fresca na minha cabeça, assim, de eu estar sentada no chão e a minha mãe se divertindo muito. Então, é isso, sabe? É tempo de qualidade. É o que eu tento fazer com os meus filhos. Às vezes, a mamãe não vai brincar, a mamãe vai pro computador, ou a mamãe vai tomar um chazinho ali, a mamãe vai fazer outra coisa. Mas quando eu tô com eles, eu tô com eles. Eu não tô no celular, eu tô com eles, eu tô brincando. E se eu não tô afim de brincar daquela brincadeira, eu vou dizer, não, a mamãe não vai brincar dessa, brinquem essa vocês. Agora eles são grandes, né? Mas quando eu era pequenininho, essa vocês brincam, eu vou brincar na próxima. E quando tu fala abertamente, eles começam a perceber e até entender que na vida não tem tudo sempre. A mãe não tá ali sempre para fazer o que ele quer. Mas a palavra é prioridade. Sim, tu é a minha prioridade. Né? Uhum. Qual é a tua prioridade? Ela, claro. Pronto. Ela sabe disso? Sabe. E aí tá bem estabelecido, exato. Ponto. Veio uma dica aqui agora, né? Sobre um livro que se chama O Cérebro da Criança, do Daniel Siegel com a Tina Bryson, né? Estratégias revolucionárias para nutrir a mente em desenvolvimento do seu filho e ajudar sua família a prosperar. Então, já fica aí no meio. Eu já li esse, tem também um muito bom, que é como falar para o seu filho escutar. Vocês me dão licença só um pouquinho. Eu vou ter que dar uma saidinha e já venho. Tá. À vontade. E que é esse como falar para seu filho escutar, que também é isso, que é daí para a fase que eu não sei se eu comentei aqui, o meu filho vai fazer 11 anos e o outro tem 6. Então, eles já passaram nessa fase de primeira infância e já estão num outro momento, que é muito legal. A gente, na verdade, é a continuação dessa conversa, né? Quando a gente começa com a criança desde pequeno conversando, a gente tem que ir adaptando, porque eles vão se desenvolvendo e cada vez mais falar. Mas a ideia é sempre manter esse vínculo, essa conexão e essa prioridade e segurança, que eu acho que é bem importante, assim, a criança saber que ela está segura, que a gente está ali. Às vezes a gente vai errar e está tudo certo, entendeu? Na pergunta que eu fiz ali, né, que a gente fez aquele questionamento, vieram 3 coisas para mim. Primeiro, uma que é mãe de gêmeos, que falou, né, que ela não aguenta mais escutar que ser mãe de gêmeos dá trabalho. Para ela, não. Não. Para tu ver como essa diversidade é incrível, né? Não dá trabalho. Para ela, uma bênção, assim, uma coisa que flui. A outra abordagem foi sobre a culpa. E a outra, dizendo que não aguenta mais ser cobrado porque ela não vai ser mãe. E eu acho que é um pouco do nosso tema, que a gente... Isso é uma coisa que a gente discutia muito, né? A gente acaba caindo na maternidade. E como educar um filho, e com meu filho isso, e com meu filho aquilo, com o filho da outra aquilo. Eu digo, não inventaram coisa mais esquizofrênica do que grupo de mães de WhatsApp. Pelo amor de Deus, sério. Olha, tá? É complicado. E quando eu falo, eu me boto junto no pacote, porque se a gente está num grupo de mães, a gente não pode se tirar desse pacote. Mas, olha, eu tenho, assim, vivências de fases com a minha mais velha, que não existia ainda o WhatsApp. E eu tenho coisas que aconteceram com a minha do meio, onde grupos de WhatsApp de mães, eu digo, gente, é uma coisa maluca. Nós somos doidas também, né? Sim. Nós não Mãe dá uma surtadinha. Nós somos... Olha, acho que a gente tem que se botar na fritadeira, porque a gente tem que ter empatia, mas a gente também tem que se colocar, se humanizar. Eu juro para vocês que às vezes eu leio umas coisas, eu não julgo verbalmente, mas eu julgo. Se botasse balões na minha cabeça, eu acho que eu seria Não vou postar nada, execrada. vou pensar coisas terríveis. Eu ia ser cancelada.
Aí veio uma das respostas no Instagram, veio que toda mãe é guerreira, o que não aguenta mais escutar sobre mãe, que toda mãe é guerreira. Isso vai ao encontro disso. Não, a mãe não é sempre guerreira, entendeu? Tipo, que saco. Sabe, isso entra mais ou menos que me irrita, porque eu digo, eu recebo muito aquele gratiluz pelo meu trabalho, né? E a minha vontade de dizer pro coleguinha, gratiferra, meu irmão. Eu tenho esse lado. E esse lado, na parte do papel de mãe, gente, sério, eu tenho uns ataques, assim, silenciosos, tá? Porque eu estudo Porque pra tu isso. evoluiu. Eu Não, mas é que estou... grupo de mães, tu ainda tá na fase, porque a Alice é pequenininha, os nossos já são maiores. Mas Grupo o de meu grupo de mãos mãe ainda é tem umas contigo. coisas insanas, né? Tem criança, mãe de um... Eu sou super da alimentação saudável, mas eu me lembro que tinha as mães que queriam dar aipo. Aipo não, mas assim, eram umas coisas assim, o lanche tem que ser a cenoura. Mas Tá tudo certo. Não, mas é que tem Né? que mudar a escola toda. Não dá pra pessoa não ficar feliz em o seu filho comer, entendeu? A pessoa quer mudar a escola toda. Não, Isso que eu sou era da comissão da cafeteria do colégio, tá? Mas eu tô dando exemplos que, assim, aquela generalização, ai, tem que ser isso. E vive no mundo de Alice, né? Porque, na verdade, a vida ela é um equilíbrio pra tudo. É pra maternidade, é pro filho, é pro trabalho, é pra tudo. E gente chata vai continuar sendo gente chata, mesmo com mãe, vira mãe chata. Eu acho que é isso, sabe? Mas eu acho que é um pouco isso. Quem tu é, tu não muda, tu não passa a ser a mãe, apesar de teu status muda pra sempre. Eu entendo e concordo. Mas tu continua sendo uma pessoa talvez potencializada em algumas coisas ainda. eu não sou a né? mãe da Júlia de 25 anos atrás, que eu sou a mãe da Júlia hoje. Eu não sou a mesma mãe que eu fui pra Júlia, que eu sou pra Vitória e pro Pietro, porque a gente é uma eterna evolução. Sério, tu és a mesma pessoa. Eu não sou a mesma pessoa com 50 anos que eu era com 25. Mas os meus filhos nem tem tanta diferença de idade. E eu percebo, no pós-parto, muito engraçado, né? Eu tenho, então, o Antônio que vai fazer 11, o Martinho vai fazer 7, daqui a pouquinho. E eu me lembro quando nasceu o segundo filho, dá certo que eu tive uma gravidez muito complicada, eu tive uma grande perda durante a minha gravidez, mas eu fui uma mãe completamente diferente pro Martinho e Nenê, porque eu tinha todo o aprendizado do Antônio, que eu tô evoluindo com ele, e a gente vai mudando. E hoje eu sou uma mãe completamente diferente, e por isso que, pra mim, o que fez a diferença eu perceber é que, assim, ó, eu sou transparente com ele.